Olá pessoal, a opinião de uma jornalista esta semana repercutiu muito em todo o país. Vejam o que a jornalista Patrícia Poeta falou a respeito de desempregados no Brasil. Patrícia Poeta causa polêmica ao dizer que desempregados precisam, abro aspas, correr atrás e não se vitimizar. Esta senhora generalizou como se todos os desempregados do país, em vez de buscar um emprego, se vitimizassem. Vejam bem o pensamento desta senhora. Por isso, a apresentadora chegou aos Trending Topics do Twitter, após fala em um programa chamado Encontro, com Fátima Bernardes, na Rede Globo de televisão. Vejam o que é um pensamento infeliz de uma pessoa dessa. O nosso país tem quase 14 milhões de desempregados. Pessoas que se levantam às 5 da manhã para procurar emprego e não encontram. Pessoas que estão, como se diz, com a mão na cabeça, preocupada com ele e com a sua família por conta que não tem condições de sustentar. Cidadão passa o dia procurando emprego e não consegue encontrar. O país gerou quase, como dissemos, 14 milhões de desempregados, pais de famílias desesperados para colocar o pão na mesa. E muitas vezes uma pessoa tem uma atitude infeliz como esta jornalista chamada Patrícia Poeta. O cidadão sai todas as manhãs procurar emprego, não encontra. A situação no país, este ano de 2019, foi perdido. O cidadão não consegue emprego, ele faz de tudo. A grande maioria esmagadora dos brasileiros não fica se vitimizando como pensa esta senhora. É um pensamento muito infeliz. Aí depois reclama que a audiência caiu, que o pessoal pega no pé. São pensamentos como esses que deixam o cidadão cada vez mais abismado o que é que este tipo de televisão, este tipo de entretenimento está levando para este país. Dizer que o cidadão não consegue emprego porque ele se vitimiza. É um pensamento, não dá para entender não qual foi o pensamento dessa senhora. Tem oportunidade na vida da pessoa que o cidadão ganha muito mais se não abrir a boca. Quer dizer, além de não ter emprego, ainda culpa o cidadão por não ter o emprego. É de uma infelicidade tamanha que eu não entendo ainda como é que uma senhora dessa consegue sobreviver como jornalista em um programa desse e consegue dar audiência. Porque é uma perda de tempo tão grande escutar um negócio desse, mas, como diz, ou como diziam, ou como diriam os mais velhos, é muito melhor o cidadão, a pessoa ouvir uma coisa dessa do que ser surdo. Não dá para entender que pensamento é esse, onde um país com 14 milhões de desempregados, a culpa é do desempregado, não, a culpa é sua porque você se vitimiza. A apresentadora, ou seja, Patrícia Poeta, alegou que as pessoas, entre aspas, precisam correr atrás e não se vitimizar. Fecho aspas. Quem falou para a senhora Patrícia Poeta que os desempregados não correm atrás? Eu acho que ela nunca entrou numa fila de emprego, como aconteceu há pouco tempo aí, se não me engano, em São Paulo, onde o cidadão, para fazer uma inscrição, ele sem aperreio nenhum, ele passa 3 dias na fila. Essa senhora tem que andar mais de ônibus, andar a pé, coisa que ela não faz. Agora veja. Tudo começou com a exibição de uma reportagem sobre um casal que ficou desempregado e resolveu usar bicicleta para fazer entregas. Está correto. O cidadão se vira, ele busca alternativas. Agora veja. Após isso, Patrícia Poeta, no alto da sua grande inteligência, resolveu sair com essa. Abro aspas. Isso que é bonito neles, porque os dois poderiam estar em casa lamentando que estão desempregados. Fecho aspas. Não satisfeita, voltou ao assunto. Abro aspas.
Eu acho que é por aí, né? A pessoa tem força interna, acho que é correr atrás também. Não se vitimizar, tem que correr atrás. Fecho aspas. É de uma infelicidade tão grande que eu não entendo como essa senhora ainda trabalhou no jornalismo dessa televisão, apresentando o Jornal Nacional. E muita gente ficava na frente da televisão para ouvir o que esta senhora dizia. Não entendo o negócio, sinceramente não dá para entender. Dizendo que o desempregado é culpado por estar desempregado. Não demorou muito, aí ela resolveu dissertar. Abro aspas. Às vezes a pessoa tem muito disso. Quando alguma coisa está acontecendo de ruim com ela, ela tem essa coisa de se vitimizar e não correr atrás, não focar no objetivo. Até estou lendo um livro sobre isso. Patrícia Poeta diz que esta pessoa que se vitimiza acha uma justificativa que ela fala para ela mesma, ela própria, às vezes baseada em uma mentirinha que ela conta para ela mesma, ou em uma verdade que ela conta para ela mesma, e ela aceita naquilo e não corre atrás. Fecho aspas. Isso é um pensamento tão profundo. É um pensamento tão profundo que, se fosse comparado com um rio, uma formiga atravessava com água pelas canelas. Grandes pensadores do mundo todo devem estar se revirando no túmulo, Sêneca e outros por aí. Meu Deus do céu, que profundidade o pensamento desta senhora. Tem a profundidade de um pires. É de uma infelicidade tamanha que não vale nem a pena o cara perder tempo para comentar uma besteira dessa. Vejam que grande oportunidade esta senhora perdeu de ficar calada. Se vitimizar como se o povo brasileiro não fosse atrás do emprego. Brasileiro, levanta, 5 da manhã, minha senhora, e vai procurar emprego. A grande maioria esmagadora deste país, mesmo sem conseguir, ele volta e não desiste. De manhã de novo ele vai novamente. E esta senhora sai com uma dessas, vomitando esta besteira às 7, 8 horas da manhã. Isto é uma grande brincadeira. Isso é um pensamento tão profundo que eu fico imaginando como esta senhora conseguiu pensar isto sozinha. Se ela não teve a ajuda de ninguém para pensar um negócio desse sozinha. E depois ela lê isto em casa, dizer, meu Deus do céu, como é que eu abro a boca para vomitar este monte de asneiras? Então houve uma enxurrada de críticas na internet, não era para menos, e esta senhora até agora não se pronunciou. Contudo, se for para se pronunciar, para tentar remendar isto, é melhor ficar calada. Porque muitas vezes a emenda fica pior do que o soneto. É melhor se calar. Hoje é sábado, dia 16 de novembro de 2019. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.